Inspire-se é um espaço de reflexão entre amigos de alma. Não oferece promessas nem manuais. Aqui não usamos gatilhos mentais, mas perguntas afiadas que convidam ao mergulho interior. Este é um espaço para quem se cansou da pressa de se curar, da obrigação de estar bem e da busca pelo autoconhecimento como um troféu. Um lugar para descer do pódio, tirar o crachá de evoluído e simplesmente habitar o que se é. Sem pose, sem pressa, sem performance, apenas dividindo o olhar no presente. O que nos move talvez não tenha nome, mas tem voz. Chegamos ao 7º episódio, Camilo, e eu vou te falar, a vida tem sido um grande teste nesses dias aí, que sempre sucedem os nossos episódios do Inspire-se, né? Num crescente, num crescente, né? Os desafios vão num crescente, Camilo. E eu tenho uma provocação para fazer para você e para fazer para quem nos segue antes, que é: deixe a sua inscrição aqui conosco, ligue o sininho, porque hoje nós vamos falar de um assunto, Camilo, que não quer calar, né? Nós já o episódio 7º, para que vocês saibam, passou por uma avaria, né? Nós tentamos gravá-lo anteriormente e tivemos um crush aí de internet que no minuto 30 acabou a internet, nós perdemos a gravação. E agora, Camilo, eu te digo, nós estávamos falando sobre o que é esse equilibrismo, né? O que é que a gente tem que fazer entre a 3D e a espiritualidade, 4D, 5D, né? Que são as dimensões aí nas quais a gente pode avançar, né? E te vendo assim com essa túnica, né? Com esse manto, né? Me vem aí a ideia do monge e o equilibrista. Na verdade, eu acho que o monge dos dias atuais, ele tem que se equilibrar muito mais do que no passado, né? Porque eu acho que o ruído é mais alto hoje, né? Em todos os sentidos, né? Sim. Jorge, um grande abraço a todo mundo que nos escuta também. E é importante se inscrever e poder impulsionar esse conteúdo, porque nos nossos bastidores agora, na nossa conversa anterior, nós realmente mais uma vez garimpamos o ouro que já temos. Poderão não ser grandes lingotes ainda, né? Mas nós já temos pepitas de ouro puro aqui nesses 7 capítulos, e não é brincadeira, porque nós fomos convocados pela inspiração a fazer uma reflexão para não perdermos a percepção da verdade que nós estamos inseridos aqui. Não é a nossa verdade. Nós estamos inseridos nesta verdade. E pelo 7 ser o 7, nós estamos pintando o 7 literalmente hoje, e pelo 7 ser tão significativo, nós passamos por um teste e por um ensaio que não saiu, e por um começo que iria talvez começar mais automático ou mecânico do que deveria, e por isso nós precisamos ter um diálogo que nos trouxe, que nos remeteu para que esse 7 fosse realmente iniciático. Porque o 7 é o que determina que algo realmente está manifesto. Tá? Porque lembra, Moisés, na sua narrativa do Gênesis, ele coloca estas 7 etapas da criação. Fiat lux, que haja luz, até o Shabat, até o sábado, que é o dia do repouso, ou seja, onde o absoluto que se manifestou para criar voltou sobre si mesmo no 7º dia e repousou, por isso um dia de descanso, de recolhimento e de reflexão. E por isso que nós temos que fazer a nossa hoje. Por isso que nós temos, porque hoje é o 7º dia, né? Nós não somos o Inspire-se dos santos do 7º dia, mas estamos chegando no nosso 7º capítulo e nós precisávamos chegar nesse retorno sobre o ponto de partida. Porque esse 7 está pautado em todas as instâncias da existência, desde as 7 notas musicais, as 7 cores primárias refletidas no arco-íris,
os 7 chakras, os 7 dias da semana, e esse setenário ele vai se reproduzindo, que na verdade é a expressão do uno, que se manifesta em 3. Ali o cristianismo pós-judaico católico adere mais à ideia da Santíssima Trindade do que a menorá do judaísmo, que são as 7 velas, e ele vai deste 3, deste uno que é 3, que se manifesta no 4, que é a matéria. Este quadrado que é a base da mandala, o quadrado onde o círculo é enquadrado. Então, o 7 ele é iniciático por natureza, mas é quando algo realmente se firmou. Então, cada 7 anos as nossas células são renovadas, os setênios que o Josi tem tanto falado e nos ensinado aqui sobre a antroposofia e como pauta a nossa vida. Então, esta também é uma criação inspire-se. Então, esse 7º episódio também está sendo iniciático, mas também está passando a posteridade depois desse 7º episódio, porque nós passamos por uma reflexão e por uma nova atualização, que nem um programa de computação, né? Passamos por uma nova atualização, ou seja, fomos promovidos. E como sempre, com um desafio, com uma prova antes da promoção. Uhum. A gente tem que entregar alguma coisa, né, Camilo? Tem uma entrega que tem que acontecer ali, que vai nos tentar, né, vamos dizer assim, que vai nos tentar no sentido do caminho mais fácil, né? Do caminho menos elaborado, talvez, né? Eu acho que esse é um ponto que eu observo em muitas instâncias da vida e na vida cotidiana. Isso acontece todos os dias, né? As pessoas buscam por facilidades. As pessoas querem, inclusive, se pudessem comprar a sua espiritualização, a sua, né? O seu acesso, né, à espiritualidade, como no passado comprava-se um lugar no céu com o nome num banco de praça, né? Havia isso, né? Pelo menos reza a lenda, né, nas cidades pequenas nas quais eu morei, que na praça da igreja a família fulana de tal, né, me chamava a atenção. Por que família fulana de tal tem um banco aqui na praça, né, da igreja, né? E perguntando isso para minha mãe, ela falou, não, mas é que isso aqui as famílias, né, compravam um lugar no céu, literalmente um banquinho que cabiam lá 4, 5 pessoas, né, para que através das suas doações ali à igreja, elas pudessem fazer esse caminho mais fácil. Só que aqui, né, Camilo, no Inspire-se, né, eu e você estamos aqui num processo de nos deixar atravessar por algo, né? E isso, para que isso aconteça, tem que tirar da frente aquilo que também é sombra em nós, né? Qual que é a tentação que tu insinua, Josi? A mecânica. A tentação é de que o que já fizemos está feito e continuará sendo assim. A tentação é o piloto automático, o querer comprar espiritualização ou a questão pronta que me poupa da nova entrega. Como se já contamos a nossa história e pronto, está feito. Porque é uma tendência do ego e da humanidade, acho que tu falou sobre a humanidade, em achar que no controle está a segurança. E mesmo que ela se torne monótona e rotineira, mas pelo menos, né, um mal conhecido melhor do que um bem por conhecer. E ali, esta nossa natureza resistente ao movimento, constante. Aí que está a questão. E por isso que eu acho que o monge e o equilibrista podem parecer tão diferentes e tão distantes,
mas que na verdade, como tu bem disse, nesse terceiro milênio estão necessariamente tão intrinsecamente ligados um ao outro. Mas os dois, talvez mais o monge do que o equilibrista, possa ter uma tendência a uma nova miragem dentro da opção da jornada espiritual e do autoconhecimento, a nova miragem ou a nova ilusão de que só ficar sentado em meditação é suficiente. Num mundo que é preciso levantar e andar. Levanta-te e anda, disse Jesus para Lázaro. Não era para continuar dormindo. A meditação um pouco é como a morte. É a morte, é o fechar, é girar os sentidos para o mundo interior. Mas no Bhagavad Gita, quando Krishna fala sobre a meditação, ele descreve como uma pessoa de consciência iluminada ela é. E Arjuna pergunta como ela senta, como ela anda e como ela se porta. Então, não é só quando senta, ele faz a pergunta sobre qual é a sua prática espiritual, qual é a sua meditação. Quando ela caminha, como ela se movimenta, como ela se direciona nesse mundo, como ela interage, e qual é o seu comportamento, quais são os seus valores, qual é a sua ética. Então, há uma tendência de pensar que se eu só sentar e manter a postura, né, o zazen vai dizer, o zen budista, é importante a postura, mas na verdade o que importa é a postura diante da vida que é movimento. Bingo, esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí eu trago o equilibrista no sentido de que o equilibrista, ele vence a resistência do vento, que não dá para dizer vento pare. Sim. Ele é. E o que é tudo que está à nossa volta e que, óbvio, não temos controle. Exatamente como o vento. Porque a gente pode até pedir que alguém faça silêncio, que alguém pare de se movimentar, né? Mas está no controle do outro a decisão de cessar, né? Sim. Não dá para... O equilibrista se movimenta na direção que ele quer pela própria vontade. E esse equilíbrio é sobre si mesmo. Aí que está a questão, que na verdade é uma grande metáfora da vida, assim como os asanas da yoga também são uma metáfora. Existem 3 conjuntos de asanas, que são as posturas de yoga. Posturas de força, posturas de alongamento, de torções, né? De torções, e existem posturas de equilíbrio. São 3 grupos. Que na verdade são as 3 posturas que nós precisamos diante da vida. Uma é ser fortes diante disso e modificar. A outra é tolerar e equilíbrio. Mas equilíbrio entre o quê? Entre a força e a tolerância. Porque e aonde está a tentação da mecânica? Sempre serei forte, não vai dar certo. Sempre serei intolerante, não vai dar certo. Sempre serei equilibrado também, né? Precisa do... Exatamente, porque para uma reevolução precisarei perder o equilíbrio para poder me reorganizar. Para um novo passo, para um novo momento. Na verdade, cada passo que a gente dá, a gente literalmente desequilibra daquele ponto ao outro, né? Exatamente. A gente não percebe isso, né? Sim. Mas a gente percebe isso numa criança, né, Camilo? Como é interessante se a gente for olhar o processo. Eu trabalho com muitas crianças e a coisa mais bonitinha que é vê-los dar os primeiros passinhos, né? Então eles vêm meio cambaleantes, meio, né? Mas eles não deixam de se movimentar na direção do que eles querem, seja para pegar uma bola, seja para subir num sofá, seja para descer do berço, né? Eles vão nesse trôpego, né? Nesse movimento trôpego, experimentando o chão que o segura, né? E você já percebeu que quando a criança se dá conta
e quanto mais rápido ela for de um ponto até outro, ela consegue mais equilíbrio, e aí elas começam a corretear de uma parede para outra. Sim. E aí nós temos uma reflexão importante também disso que nós estamos falando, que é, na verdade, muito profundo. Porque assim como existe a velocidade para ir de um ponto ao outro, e que é mais fácil de manter o equilíbrio, como numa bicicleta, se eu pedalo rápido eu mantenho o equilíbrio, quando o movimento começa a cessar é mais difícil manter o equilíbrio, porque no momento, se a velocidade parar, o equilíbrio também para. Então, as artes marciais que tu já trouxe aqui, o Aikido, e tudo que derivou do Zen, que deriva da Dhyana, da meditação, e que se espalhou por toda a Ásia, e da onde vem o Tai Chi, e da onde vem o Qigong, né? E da onde vem que é exatamente o centramento sobre si mesmo para manipular a força, a velocidade, a lentidão, porque há mais força, na verdade, entre um movimento lento do que um movimento forte. Então, o movimento do karatê, ali é uma força, mas eu fazer, há muito mais força nisso. Então, sabedoria e equilíbrio é quanta força e velocidade colocar sobre um passo, sobre uma ação, mas que em última instância estão como reflexos da minha própria mente. Porque quando tu falou sobre controlar o vento e os barulhos e tudo que é o mundo exterior, Arjuna, querendo entender sobre a meditação, ele também diz, mas é mais difícil controlar a mente do que controlar o vento. Ou seja, não tem como controlar o vento. E Krishna disse, é verdade, mas isso pode ser feito através da prática constante e do desapego. Então, a prática constante sobre si mesmo, porque minha mente não é tua mente. E o meu equilíbrio não é teu equilíbrio, gente. E o sarrafo do equilibrista do circo é um ponto de concentração da mente, na verdade, não é das forças físicas. É um ponto, como o derviche, o sufi, que ele gira no seu giro, mas ele mantém um ponto focal. Ou como o médium de Umbanda, que também gira, mas ele mantém um ponto focal. Ou as danças circulares, etc. A bailarina, para que o giro seja perfeito, a cabeça está aqui, ela mantém o ponto fixo, gira o corpo, encontra o ponto fixo de novo para que ela possa manter o equilíbrio. O ponto fixo. Este é o que antecede a meditação, chama-se Dharana, na Ashtanga Yoga. Dharana é um ponto fixo, e para o equilibrista é o sarrafo. Mas se nós entendemos que o equilíbrio, mais do que um equilíbrio, é uma equalização. Sabe? Uhum. E tu tem a tua equalização, eu tenho. Para mim, o equilíbrio é porções e proporções específicas de coisas, porque eu tenho mais de uma e mais de outra, e tu tem mais uma e mais outra. Sabe? No século XX tiveram grandes guitarristas na música, no rock and roll, por exemplo. E cada um deles teve a sua unicidade. A gente falava sobre isso com a carta que tu tirou antes, sobre ser único. E a gente sabe que certos toques de guitarra, esse é Keith Richards, esse é Eric Clapton, esse é B.B. King. Mas sabe por quê? Porque eles têm uma afinação própria. E ninguém mexe no seu amplificador, nos seus captadores, na maneira como eles afinaram o instrumento, na maneira como eles tocam a palheta e a microfonia toda. Então tem uma afinação e tem uma equalização única. E essa equalização única é dele. E tu tem a tua equalização única, o teu equilíbrio único. A questão é chegar no meu equilíbrio, né? Cada um tem que chegar no seu ponto de equilíbrio, na sua equalização.
no seu ponto de equilíbrio, no seu lugar de fala, aonde não tem esforço, Camilo. Eu acho que na minha vida, se tem um lugar que eu quero chegar, é nesse lugar de não esforço, sabe? Aí me parece que é esse ponto, né, que você fala que no yoga a gente busca também, né, que nos dá ali. E talvez essa coisa da equalização me soe mais dentro da medicina chinesa como a busca da harmonia, porque a harmonia não é o equilíbrio, né? Ela é partes diferentes em que dão ali um senso de unidade. O senso de unidade, que trazem a unidade, mesmo não tendo proporcionalidade naquilo, naquele momento, né? E esse processo da proporcionalidade vem com isso também, porque se o equilibrista decidir que ele vai abrir mais um braço do que o outro, pende mais para um lado o corpo dele do que o outro, perdeu o equilíbrio ali daquele movimento. O não esforço é fantástico. E compreendendo como meta é paradoxal ao mesmo tempo, porque parece que estamos nos esforçando até chegar ao não esforço. É, compreender que esse estado de não esforço é simultâneo com o estado de extremo esforço que nós estamos fazendo agora para controlar, porque temos medo, porque estamos apegados ao resultado, o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que pode implicar, o que vão pensar de mim, e se eu cair, e se a plateia rir, e se todo mundo já pagou o ingresso e vai ver o grande equilibrista cair, e se eu falhar. Então, tudo isso nos onera uma grande tensão, um grande esforço de saída, nem ainda na ação, na atividade. De saída já estamos tensos, nossa musculatura, nossa mente, nossa apreensão. E chegar nesse estado de não esforço, na verdade, é o estado de entrega total. Por isso Cristo disse, pela prática e pelo desapego. E ali nós temos, mas ali nós temos um outro dilema. Prática e desapego, porque prática significa quero conseguir e desapego significa não importa se eu não consigo. Então, e Jung, ele fala sobre o conjunto opositório, que quando a pessoa consegue os dois opostos da sua personalidade, ela chega no 3 que nós falávamos no começo, que é a força transcendente. Então, se uma pessoa chega, porque, por exemplo, eu ser desapegado é contra a ambição. Só que se eu rejeitar sempre a ambição, o querer, o desejar, a gente reprime o que deseja, disse Freud, né? Então, eu estarei fugindo da ambição e procurando só desapego e não vou estar equilibrado. Porque a minha balança está puxando, o meu sarrafo está indo para este lado. Então Jung explica que quando nós, na nossa personalidade, conseguimos ao mesmo tempo ser extremamente ambiciosos no bom sentido e desapegados do resultado. Querer muito uma coisa, mas ter gentileza e bondade. Que aparentemente são a dualidade. E quando a gente consegue desenvolver estas proporções e porções de harmonia da nossa psique entre os opostos que nos dividiam, querendo fugir de uma coisa, me tornei outra, que é outro lado a outra cara da moeda, e que é o que Jesus encontra no deserto, que é Satanás, o oposto, é Mara, que Buda encontra quando ele está meditando, é exatamente o oposto, é o anticristo, é o contrário. Satã nada mais significa do que o contrário. O contrário significa o 2, a dualidade, os opostos. O dia, a noite, o claro, o escuro, o bem e o mal, o certo e o errado. Que é ali que está o esforço. Quando a gente conseguir este equilíbrio, se manifesta a força transcendente, que é o 3 e que é a síntese. E qual é a síntese? É a corda bamba, o fio da navalha, diriam os tântricos. Porque se a gente ver o símbolo da corda do equilibrista, ou do ponto focal do monge na sua meditação, é ali que está a síntese. Porque tem lado, tem ar para a esquerda e tem ar para a direita na corda bamba. Aonde está o único e tênue possibilidade de progresso? No meio. Voilá.
É isso que Buda tem uma grande sacada depois de jejuar entre pele e osso, e aí tem as imagens dele nessa temporada, nessa época, né, onde ele não pedia comida só se chegasse até ele, só que ele não ia na cidade onde as pessoas davam comida para os monges, e ele fazia muito tempo que ele estava sem comer, até que ele começa a ter acho que eu estou judiando, né, o monge que foi muito para um lado, eu estou judiando deste corpo e deste veículo, deste mundo. Eu vou até o rio para beber água, não está certo isso aí. E por essa sincronicidade, quando ele vai beber água, uma coisa confirma o que ele depois chama da compreensão do caminho do meio, que é um barco, uma canoa que passa ali com um professor de cítara e o aluno. E o professor ensinando a afinar a cítara, e diz assim: se tu apertar demais ela estoura, se tu soltar mais não dá o tom. E nós falamos dos guitarristas, da cítara, do seu... Entende? Então ali Gautama diz assim: é isso mesmo, eu estou no caminho certo, não dá para puxar demais, não dá para vir só para um lado, não podemos negar a existência deste mundo, deste corpo, desta realidade, de suas interações e de todas aquelas que são imponderáveis, ou seja, que eu não tenho controle, barulho, som, etc, 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 etc. E que o equilíbrio é só da minha reação diante disso. Porque o homem chegou, na sã consciência, a entender que, em vez de colocar um tapete para seus pés pelo mundo todo e por todos os caminhos que a gente possa andar, o melhor é fazer um mocassim, né? Claro. Mas qual que é a tendência? A gente querer planear o mundo inteiro e fazer um tapete, ou seja, mudar o externo em vez de mudar o interno. E aí é que entra uma coisa muito interessante, Camilo, que também eu acho que já serve como uma provocação para o nosso 8º, né, episódio, que é nós olharmos para esse desejo vão, é um desejo tolo, é um desejo que não é possível de se realizar, que é da gente não experimentar o desconforto. O desconforto é essencial nesse processo. Não fosse o Buda ficar pele e osso no auge da sua sede, isso o levou a mover-se até o rio. Esse desconforto. Então o desconforto ele é necessário. Ele é, na verdade, a mola propulsora para que algo aconteça. E aí vem uma outra coisa que aparece aí nessa tua fala, né? Que eu acho linda essa cena, né? Que você trouxe de volta aí para nós, né? No momento que ele vai saciar a sua sede, algo está acontecendo ali e ele encontra. Isso encontra ele. Não é ele que encontra essa informação, é a informação que encontra ele. E é isso que é muito difícil da gente explicar quando alguém está numa dor muito grande. Por quê? Ou quando alguém quer certezas, respostas objetivas diante das coisas, te movimenta que o negócio vai acontecer, a pessoa está com tanto medo que ela não consegue se movimentar. Ela fica congelada naquilo. Só que ela não concebe, né, que se ela fizer um pequeno movimento, algo pode vir a encontrá-la e ali será a resposta. E aquilo será a resposta que ela tanto busca. Esse para mim é a síntese do desapego. Eu não estou indo beber água porque eu vou encontrar ali a resposta, mas sim porque eu tenho algo dentro de mim que me chegou num ponto tão sufocante que me pede para ir naquela direção. E quando eu me movimento, algo acontece. Esse é um grande princípio do todo, né, que nos envolve. Se eu estiver sentado budicamente, parado, nada vai acontecer. É como aquele peixinho, o Nemo, né? Meus filhos já são adultos hoje, mas eu assisti pelo menos 1 milhão de vezes o peixe, né, o tal do Procurando Nemo. E o que acontece ali? O pai diz,
Eu não quero que nada lhe aconteça, meu filho. Não vá por ali, porque eu não quero que nada lhe aconteça. Óbvio, nada jamais iria acontecer. Só que aquela jornada tão maravilhosa daquele peixinho só se deu porque ele foi, porque ele começou a se movimentar. E esse é um ponto que eu acho muito interessante. Às vezes nós queremos, né, reter aquilo que aparentemente está tão fluido, tão ok daquele jeito, e isso nos impede de ir para o outro estágio do game, que é como a gente já falou isso, né? Falamos isso no nosso 6º episódio. Não tem jeito, a gente tem que fazer essa entrega, né? Vencer essa inércia, o medo, né, mas se eu sair aqui dessa posição e se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, eu estou me imolando. E aí eu perco o barco. Sim. E assim é na vida, me parece, né, Camila? E este é o grande, esses são as duas o grande dilema entre ação e inação, que vem no Bhagavad Gita, que vem no taoísmo como Wu Wei e muitos outros, né, que falam sobre esta dicotomia existencial, ser ou não ser, eis a questão. Mas se os átomos fossem só prótons e elétrons, eles também teriam parado. Nada aconteceria. Nada teria acontecido. Porque a tensão dialética é uma tensão dialética, é uma tensão energética do 2. É inevitável, é dessa forma. O 2. Sim. Pique, né? Se você pegar essas duas pedras e friccioná-las uma contra a outra, nascerá algo que é a faísca. Que é o 3, que é uma mistura dos dois. E aí nós temos o nêutron. E aí temos este 3. Então, como é em cima, é embaixo, como dentro e fora. Então, na nossa jornada, também temos que vencer, a inércia se dá pelo antagonismo das forças. Porque a força centrífuga, ela vai do centro para fora. Ela é expansão, ela é ação inequívoca. E a força centrípeta é a que vem de fora para dentro. Os hindus chamaram a força centrípeta de Shiva, que é o destruidor, é a força que transforma, é o que tudo que se expandiu, que volta. Então, expansão e contração. E daí, a tendência, um lado do dilema que é ficarei na inação, que é para não me contaminar com a existência material do desejo, do sofrimento, dos envolvimentos, da família, das dificuldades, do trabalho, do dinheiro, do despertador e de tudo mais que virá. E esses paradigmas estão no oriental profundamente marcados no inconsciente coletivo, nas escrituras. Os primeiros filhos de Brahma, que foram o Criador, são os 4 Kumaras, da onde vêm os Brahma Kumaris. E eles foram incumbidos da tarefa de procriar. E eles falaram, não. Nós não faremos nada, nós vamos ficar sentados em meditação. Pode procurar a história dos Kumaras e Brahma. E Brahma fica bravo por isso, porque eles deveriam ser os progenitores da humanidade. Para povoar, que é o mesmo que Moisés diz, crescer e multiplicar. Só que para crescer e multiplicar tem que haver faísca, tem que haver desejo, mas também tem que haver uma certa ingenuidade de não saber o que vai dar. Os Kumaras não quiseram fazer isso, não por ingenuidade, mas por conhecimento de tudo que vem depois da criação, até o 7º dia, e até o 7º capítulo. Então eles dizem, para que se é samsara? Para que eu vou entrar nisso se não vai dar em nada? Agora, a questão é, quem que mandou a canoa com o professor? Tu disse, Buda não estava procurando, ele foi numa coisa. Ele não foi procurar uma resposta, ele foi tomar água por uma decisão própria. Mas quem mandou a canoa?
Nós vamos chamar aqui do inspirador, já para puxar a sardinha para o nosso lado. Do inspirador, do mestre divino, da voz da criação. E que nós não podemos subestimar a vontade do inspirador ao ter criado essa coisa toda. Porque senão uma petulância, é uma petulância minha, de eu dizer, isso tudo que é incrivelmente maravilhoso e que também é doloroso, mas que tem galáxias, não tem significado nenhum. Eu não vou me embrenhar nisso. É uma arrogância eu ficar na inação sem querer participar. Né? Então, o alquimista diz que o mago é aquele que participa na grande obra. E no tarô que eu trabalho, por exemplo, que é o livro de Thoth, chama-se assim o tarô, o mago foi ressignificado nas suas simbologias e ele é colocado como um malabarista, com os 4 elementos. Olha que interessante, no tarô de Marselha, ele tem uma mesa e os elementos, os 4 elementos estão ali. Mas neste ele está fazendo um malabarismo com os 4 elementos e numa corda bamba no meio do espaço. Ou seja, mago, mestre de si mesmo, ou quem encontrou a mestria ou a arte de viver, é aquele que lida com tudo. Não é o que se furta, não faço, não, sabe? Não quero, não é como os 3 macacos, né? Não escuto, não vejo, não. O mago, o equilibrista, é aquele que não nega nada. Aí que vem o não esforço. Porque não há nada a rejeitar, não há nada a repelir, não há nada contra o que se defender. Logo, não há esforço para nada. Eu estou no tal, eu estou inserido em algo que se mantém por si mesmo, porque em última instância não fui eu que criei isso tudo e já tem um Criador. Eu só tenho que me jogar nesse fluxo do Criador. Eu só tenho que caminhar, né, Camilo? Né? E eu adorei que você trouxe no dia de hoje essa imagem, né, novamente do equilibrista, porque sim, ele está diante de todas as forças e diante do próprio do próprio risco de precipitar-se no nada, né, no abismo, né? Se ele não souber como equalizar o seu movimento diante de tudo aquilo que ali existe. O ar, o sol, o vento, a imagem, a paisagem, tudo que o distrai, que o pode distrair, né? Vamos dizer assim, naquela caminhada. Um pássaro que passa, né? E ele ter ali o ponto focal diante dele. E ele vai naquilo. E ele deixa tudo. É uma elegância, né, Camilo? Há uma elegância nisso. Há uma elegância em andar no caos. Há uma elegância em transitar no meio do caos. Porque talvez isso seja o mar. Para mim, isso é o auge da meditação. Com todo o barulho, eu estou em paz. Né? E aí, Camilo, eu acho que a gente envelopa, né, esse nosso encontro de hoje com essa linda, linda, linda imagem que você trouxe pra gente, que isso vai ficar realmente gravado dentro de mim, né? Eu saio do meu desconforto, eu saio daquilo que eu estou me espizinhando, né? Você usou judiando, né? Me maltratando naquilo, porque eu tenho sede e eu preciso, me dou conta que eu preciso me movimentar na direção do rio. O rio não é só um rio, é o rio que corre da vida, porque a vida não fica esperando. Quem quiser, a água está ali. A água está ali. Ela é também a metáfora do nosso grande inspirador. Está sempre ali, disponível. É só jogar o corpo ali na água e eu vou sentir isso. E eu vou me saciar
daquela água, mas pressupõe, antes disso, o meu movimento. Belíssimo, Camilo. Eu gostaria de só colocar só mais uma última coisa talvez, Uhum. mas também envelopando e remetendo a como começou hoje, sobre o monge, o equilibrista e o desafio disso, é porque agora nós só podemos fazer dessa forma, porque nós já estamos 8 bilhões de pessoas. Porque até os Himalaias, a placa tectônica estão descolando lá. Nem sabemos se as cavernas dos Himalaias vão permanecer para alguém voltar a se esconder lá. Ou seja, tudo isso que era simbólico, mas que também se tornou um movimento, e que nós, como seres que já estamos há muito tempo nessa Terra, passamos por esses diferentes movimentos. Só que a história da humanidade nesse terceiro milênio, neste calendário, né, a partir de uma ótica de Jesus para cá, terceiro milênio, mas na verdade tem 4,54 bilhões de anos desse planeta azul, né? Então, muita água passou por esse rio. Só que no estágio, e eu não falo nem em termos filosóficos, mas só de observação, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, no paradigma da humanidade pós-moderna que nós vivemos hoje, nós já estamos diante de certas inevitabilidades. Ou seja, é inevitável. Você mora em São Paulo, eu moro em Florianópolis, é inevitável a Praça da Sé, o metrô da Praça da Sé. Eu quase tive um ataque de pânico uma vez ali às 5 da tarde, né? Pela movimentação, pela energia, etc, etc, etc. Mas esta é uma realidade. Então, o monge, o executivo, que ficou famoso, o monge, o equilibrista, na verdade hoje é inevitável para qualquer leigo, para todos nós. Porque senão vamos perder o equilíbrio diante do que é. Porque as coisas são como são e as coisas estão como estão. E por isso, pipoca ansiedade, depressão, síndrome do pânico, angústia, diante do que é e como está. E como foi mencionado aqui o elemento ar, então a minha última contribuição hoje é de compreender que o elemento ar é o que rege a mente. E por isso que no tarô, no símbolo dos 4 naipes, a espada é a que representa o elemento ar. E a espada que é a que representa o discernimento, porque discernir e dissecar, ambos têm a mesma raiz, que é cortar. E Jesus falou, se o teu olho te coloca em pecado, é melhor arrancar fora do que entrar ao reino dos céus sem um olho, do que ele se perder. Se tua mão te coloca em pecado, é melhor cortá-la fora. Mas ele não falava isso de forma literal. Ele estava falando sobre usar o bisturi, usar essa lâmina que corta, que disseca, que traz o discernimento, que é a compreensão. Mas qual que é a compreensão? Da minha própria mente. Porque o mundo é uma projeção do que eu tenho nos conteúdos da minha mente. E nós falávamos um pouquinho antes agora, em off, né, de algumas neuroses que nós podemos ter pela busca da meditação, inclusive do silêncio, do retiro, do recolhimento em relação aos barulhos, aos sons. E eu sei que estão me escutando muitas pessoas, porque quando eu falei isso em outros círculos, as pessoas, eu também estou com muita dificuldade com o barulho e tal. Então, o discernimento é de entender que a batalha interior deve ser ganhada na minha mente e não no exterior. Porque no exterior eu terei que cortar a língua de quem grita. E não é possível. E não está certo. Só se eu perder completamente o equilíbrio. E se eu ficar desequilibrado, aí eu vou impor o que está na minha mente para o outro. E esse é o estado das coisas como estão. Impondo os conteúdos mentais e determinando e pautando como a vida deve ser, em nome até da guerra, etc, de todas as condições.
que impor os seus conteúdos mentais sobre os outros, que é colocar o tapete sobre todos os meus passos e não colocar uma sola sobre os meus pés. É o outro paradigma. Mas para que a gente possa encontrar o equilíbrio, nós teremos que ter a espada do discernimento da nossa própria mente e convencê-la aos poucos, porque também não adianta lutar contra, com amor e com compreensão que vem do autoconhecimento e da autoanálise, e dizer, é só um barulho, respira, é só um silêncio, vai passar, ele também tem direito a existir, esse carro que passa, pois é, mas talvez ele está fazendo uma coisa importante, por uma coisa ou por outra tu também faz. Então, este diálogo, pelo menos, já nos tira do campo de batalha exterior, da oposição, do contra, da guerra. Da resistência, né? Da resistência. E aí eu jogo no meu campo de locatário, né? Não de visitante, no meu campo. E no meu campo eu tento esta equalização. Um pouco mais, um pouco disso, um dia me premio com isso, um dia me trabalho com aquilo. Outro dia sim me permito, eu vou, faço um piquenique. Outro dia sim vou aqui, faço uma trilha, vejo o pôr do sol, faço uma meditação. Outro dia sim vou ter que ir para o centro da cidade. Vou equalizando em movimento. Bravo. E então, nos vemos no 8º episódio com os nossos amigos de alma que não param de crescer, Camilo. Que não param de crescer. Isso é muito bom, né? E isso é interessante porque nós estamos aqui salvando esse episódio agora, que vai ficar para quem quiser assistir, para quem quiser nos ouvir, e a partir disso tecer os teus próprios comentários ali na descrição, onde a gente abre, e nós deixamos sempre os comentários abertos para que as pessoas possam sim colocar as suas reflexões ali. E entendam, essas reflexões são muito importantes para que nós possamos também nos nutrir do que faz sentido para vocês. E né? Isso já é uma cápsula do tempo. Isso que está aqui gravado é uma cápsula do tempo, o comentário da pessoa é uma cápsula do tempo, que poderá ser visto em gerações futuras, porque está salvo, está na nuvem realmente, e não sabemos aonde isso irá parar, mas alguém um dia, 50 anos, 20 anos, não sabemos quantos anos, virá esse comentário ou virá esse diálogo. Muito obrigada, Camilo, por mais esse episódio, o 7 iniciático do nosso Inspire-se, né? O episódio iniciático que nos jogou agora para o 8º, né? Que é aquele que é a Lemniscata. Muito, muito, muito obrigada, né? Por a gente ter feito esse grande episódio, que na verdade ele tem um on e um off, né? E que está aqui assentado na nossa nuvem interna dentro do nosso coração. Para cada um de vocês que esteve aqui conosco, que nos alcançou até o fim desse episódio, muito obrigada porque você tenha vindo até aqui, e tomara que você provoque em si, não só o seu monge, mas principalmente o seu equilibrista, para continuar, né, com a vontade firme de seguir adiante. Tem um rio ali, logo ali na frente, e olha, não perca por esperar, porque esse barco passa e passa e passa e passa e passa sem cessar, viu? Um grande beijo. Tchau, Camilo. Um abraço. Participe do Inspire-se mandando a sua pergunta. E se você gostou, mande esse episódio para o seu amigo ou sua amiga de alma.